Então, hoje aqui o nosso quinto encontro, né? Abortar no Brasil. O aborto é um evento que faz parte da vida reprodutiva das mulheres. No Brasil, a Pesquisa Nacional do Aborto de 2016 concluiu que de 1 a cada 5 mulheres fez ou fará um aborto durante sua vida reprodutiva. Esse alto número reflete a própria ausência da assistência do planejamento reprodutivo, que resulta em gestações não planejadas, que no Brasil ultrapassam metade das gestações. E como essas pessoas praticam o aborto em um país que mantém uma legislação de 1940 e que criminaliza essa prática? Quais as estratégias utilizadas para a garantia do acesso ao aborto de forma segura? Nesse encontro, nós vamos conversar um pouco sobre o aborto previsto em lei, um pouquinho sobre explicar brevemente a questão da entrega protegida, né, da adoção, e também falar do aborto clandestino, afinal, é o que sustenta, né, a maior parte desse número. Então, para isso, a gente tem a alegria aqui de contar com a nossa querida amiga Mariana e a nossa convidada, que a gente está sendo amiga agora, a Patrícia Félix, ambas queridonas aí. Então, a Mariana Prandini Assis é uma advogada popular feminista, integrante do coletivo Margarida Alves, doutora em política pela New School of Social Research, e a Patrícia Félix, que é uma graduada em enfermagem pela UFMG, integrou o grupo de estudo de psicologia e questão do aborto na América Latina, participou do primeiro e do segundo encontro nacional de pesquisa e ativismo sobre aborto, participou da organização, desenvolveu uma pesquisa na área do aborto no Brasil e atualmente trabalha como enfermeira no consultório de rua de BH. Então, temos aí um time muito interessante para conversar aqui hoje com a gente, então não deixe de colocar as perguntas aqui no chat. A gente vai separar um tempo para isso, né? Vocês já sabem. Então, tomem nota e nos façam perguntas. Estou aqui também, não me apresentei. Eu sou a Ellen Vieira, eu sou parteira obstetriz do Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, tenho algumas pesquisas empíricas sobre aborto no Brasil. Trabalho atualmente com educação e saúde e também aqui no Coletivo Feminista e contribuindo aqui para a construção do webinário junto com a Letícia, com a Thaís e com a Luísa. Então, passo a palavra para a Patrícia, que vai começar aqui o nosso encontro de hoje, e depois a Mari, aí a gente abre, tá bom? Bom webinário para todos nós. Até já. Boa noite, gente. Vocês estão me escutando direitinho? Sim, né? Sim. Como a Ellen me apresentou, eu sou enfermeira. Durante a graduação, né, eu entrei em contato com o GIPSILA, né, que é um grupo de estudo da faculdade, na Fafiche, aqui da UFMG, né, foi quando a gente produziu o primeiro e o segundo encontro nacional sobre pesquisa e ativismo em aborto. Fiz meu TCC também nessa área, e o ano passado, assim que eu me formei, eu entrei para o consultório de rua, né, e apesar, assim, né, de ser um serviço da rede de saúde mental, quando eu chego no serviço eu vejo que eu continuo tendo contato com essas questões sobre, né, a garantia de acesso aos direitos sexuais, direitos reprodutivos, e que cada vez mais, né, a gente precisa discutir sobre isso mesmo. Eu acho importante essa questão do meu trabalho, e ele vai aparecer várias vezes aqui, porque eu consigo perceber uma diferença, né, de quando eu discutia isso no ambiente acadêmico
né, em outros espaços, e agora, de fato, quando eu trabalho na rua, né, que é um local, assim, que eu vou encontrar ali, né, as mulheres, pessoas gestantes em maior vulnerabilidade, né, então, que eu consigo ver que o acesso é mais dificultado ainda, que outras coisas vão perpassar, né, e que vão ser importantes para a gente discutir aqui hoje. Eu vou apresentar aqui uma telinha para vocês. Eu fiz uma apresentação, gente, mas no sentido para me guiar mesmo, tá? Não são muitos slides, é só para a gente conseguir seguir um fio na discussão mesmo. E a proposta de hoje também, eu acho que não é de ser muito conteudista, mas de trazer questões para a gente poder discutir depois, sabe? Que causem reflexões na gente mesmo, entendendo que o espaço depois de discussão, eu acho que é muito rico, assim, né? Da gente poder aproveitar isso. Deixa eu passar aqui. Primeiro, eu acho que a Ellen já trouxe um pouco da questão, né, do aborto como problema de saúde pública, e eu acho que é importante a gente destacar, né, por que a gente considera um problema de saúde pública, pensando, né, que o aborto hoje é responsável por muitas mortes maternas, né, milhares de mortes maternas por ano, né, e por ser considerado um problema que poderia ser evitado, né, assim, a gente poderia prevenir gravidezes indesejáveis e, caso ainda não fosse possível, a gente tem métodos seguros, né, e eficazes para evitar essas complicações e mortes, assim. A gente tem hoje um número muito grande, né, assim, é considerado pela OMS, né, uma das 5 principais causas de mortalidade materna, mas, de fato, assim, é um número ainda muito subnotificado, né? Se a gente for pensar, toda vez, né, que acontece uma morte materna, existe uma avaliação, né? E a gente coloca qual o motivo principal desse óbito, né? E muitas vezes não vem como motivo principal o aborto, né? Às vezes vem uma questão secundária, né? Uma hemorragia, uma infecção, mas não vem escrito que isso foi decorrência de um aborto. Né? Então, já é uma questão de uma magnitude muito grande, mas que a gente ainda não consegue ter assim, a real, né, o número real, né, porque ainda é muito subnotificado. Né? E assim, é preciso que a gente hoje discuta sobre as questões de acesso aos serviços de saúde e garantia dos direitos reprodutivos, principalmente para entender para quem que eles estão postos, né? Assim, ainda que a gente veja que muitas mulheres, né, não acessam o aborto de forma segura, a gente tem uma diferença na população, né, e a gente precisa discutir essas diferenças para pensar como que isso vai repercutir na saúde de cada mulher. Dizer que o aborto é frequente é isso que a gente vai, né, a gente consegue perceber há muito tempo, né, essa pesquisa que a Débora Diniz fez em 2016, né, foi publicada em 2017, mas que ela fez em 2016, ela já tinha feito em 2010, ela repete essa pesquisa e ela consegue ter um número muito, muito parecido ainda, né, então é uma questão que se mantém ao longo dos anos, não mostrando uma melhora aí, né, em partes também pelo não investimento nessas questões. É importante a gente... Eu até coloquei esse título aqui, Quem Aborta no Brasil, mas é para começar dizendo que essa pesquisa, né, que eu acho que ela é referência muito para a gente, né, quando a gente vai falar sobre o aborto, é de dizer que não existe um perfil de mulheres que abortam, né? Essa pesquisa, ela traz que vão ser mulheres casadas, mulheres solteiras, mulheres com filhos e sem filhos, mulheres com e sem religião, né, das diferentes regiões do país, com diferentes graus de escolaridade e renda. Né? O que a gente precisa perceber, e aí diversos estudos trazem, quem são as pessoas, né? Quem são as mulheres e pessoas gestantes que são afetadas pela ilegalidade, né? E aí, assim, alguns estudos trazem, né, isso de forma muito certeira, assim, de que são as mulheres negras, amarelas, indígenas, né? E aí as indígenas, gente, muitos estudos trazem como, sempre sendo uma amostra muito pequena, mas que eu acho que é importante a gente trazer também para ter ciência, porque a população indígena também
né, necessita de um fluxo diferenciado também de atendimento, que seja mais especializado para essa população. Mas, no geral, são as mulheres negras, né, que residem em regiões do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com baixa escolaridade e baixa renda também, que são as principais mulheres que sofrem com essa ilegalidade, né? São as mulheres que muitas vezes vão morrer por não terem acesso a um serviço de saúde adequado. Tá aparecendo para mim na tela, acho que é de pessoas pedindo para entrar. Não sei se aparece para vocês. Uma coisa que, assim, até numa outra vez, né, que a gente fez uma apresentação, foi até numa parceria com o coletivo Margarida Alves, né, que a Mariana participa, né, da gente conseguir entender que essa estrutura, né, do aborto, ele ser principalmente, né, ele é acessado por todas as mulheres, mas que ele atinge principalmente as mulheres negras, isso não é, mais uma vez, uma coincidência, né, assim, a gente tem uma estrutura racista muito bem elaborada pelo Estado, né, assim, que, né, muito sistematizada, e de que o aborto, quando a gente discute, é mais um projeto, né, nessa estrutura imensa. E aí eu acho que é importante a gente conseguir visualizar, né, porque a falta de acesso ao planejamento reprodutivo, né? A falta de acesso aos métodos contraceptivos, a chegar no serviço e ter sua demanda atendida, não ter o aborto legalizado, há uns anos atrás, né? A esterilização compulsória ter sido feita nas mulheres negras também, e entendendo que hoje isso ainda acontece também, gente, não na mesma proporção que antes, mas a gente consegue escutar uns relatos ou outros de mulheres que chegam no hospital com 5 filhos e aí aquele profissional entende que realmente ela não precisa de mais, que ele está fazendo um favor, né? Isso ainda acontece. Sobre os sequestros de bebês, eu acho que aqui em Belo Horizonte, eu não sei se todo mundo, né, provavelmente tem pessoas de outras regiões, mas assim, foi uma realidade, né, aqui em Belo Horizonte, e ainda é também, né, principalmente esse abrigamento compulsório de bebês, principalmente de mulheres em situação de rua e usuário de drogas psicoativas. Isso também, né, no consultório de rua eu tenho muito contato, então eu vi isso na graduação, participando de um evento, e quando eu formo eu chego nesse lugar, assim, de sempre me preocupar com essas mulheres, que na minha população que eu atendo são maioria mulheres negras, e que quando elas têm filho, a gente tem que pensar em todo um projeto, né, assim, nossa, será que ela fez as consultas de pré-natal, será que, sabe, assim, pensando que isso tudo é uma preocupação, porque caso elas tenham esse, né, elas indo para uma instituição hospitalar, elas podem correr o risco de terem seus nenéns abrigados, né? Simplesmente pelo fato delas serem mulheres negras e de ser um sistema racista mesmo, e que não entende a maternidade de uma outra forma, a não ser a romantizada, né? Que foi dada para a gente. E ainda assim, né, com todas essas questões que partem da antes de gestação, do período da gestação, tem o depois também, né, que é entender que esses jovens, né, que cresceram, ainda vão correr o risco de um encarceramento e de um genocídio da população negra, assim, já na sua juventude, né? E eu acho que, assim, por que você trouxe isso? A gente está falando só da questão do aborto, né? Para a gente entender que isso tudo está, de certa forma, conectado, né? Quando a gente fala de direitos sexuais e os direitos reprodutivos, né? Porque também é uma questão muito ampla, né? Isso tudo está conectado. E quando a gente discute aqui sobre o aborto, é discutir pensando em estratégias. Então, quando a gente pensa em estratégia, a gente tem que ver um todo para ver, né, quais são as questões que a gente precisa tocar, né? E a criminalização do aborto está aí num projeto, né, do Estado para fortificar, né, esse racismo estrutural que tá aí vigorando há muito tempo. Trouxe para vocês também a questão, a gente fala muito da questão do aborto inseguro, né, que é o principal causador das mortes maternas, pela questão da clandestinidade, pela questão da gente não ter um medicamento seguro, né, a gente não tem orientações corretas, e assim, a gente
muitas vezes essa questão da orientação de medicamento vão causar essas complicações, né? Essa pesquisa de 2016, a Débora Diniz, ela traz também que 50% das mulheres, mais de 50%, né, utilizaram a medicação misoprostol, né? E assim, o uso do misoprostol, que é o Citotec, né, como a gente muitas vezes conhece, ele faz um giro mesmo nessa questão, né? Porque não mais a gente fica utilizando tantos outros recursos, né, como enfiar algumas coisas no colo do útero, ou tomar algumas outras medicações, ou às vezes fazia uma mistura, né, de várias coisas assim. E a gente começa a concentrar essa questão no medicamento que se mostra muito mais seguro. Só que com a clandestinidade a gente não tem a certificação da qualidade, né? Então, muitas vezes as mulheres compram e ele não faz efeito nenhum, ou às vezes a dosagem vem menor do que deveria, e aí ela acaba fazendo um aborto incompleto, né? Sendo necessário depois que ela interne e precisa fazer uma curetagem, né? Que seria essa limpeza da região uterina, para que realmente tire, né? Todas as questões do feto e tudo mais. Mas para além dessas questões do aborto inseguro, né, e de forma clandestina, a gente também tem as questões do aborto previsto em lei, né? No Código Penal, lá em 1940, a gente já era previsto, né, a descriminalização do aborto nos casos de violência sexual, né, e nos casos de risco de vida para gestante. Em 2012, a gente consegue, através da DPF, né, que também os casos de anencefalia também pudessem permitir o aborto previsto em lei. E aí, assim, é difícil a gente pensar, né? Porque apesar da gente ter isso assegurado em lei, a gente ainda vai se deparar com diversas dificuldades para as mulheres que deveriam ter, né, esse direito em acessar o serviço. Eu trouxe algumas questões aqui principais, né, do porquê que essa dificuldade em acessar o aborto legal, mas que tem várias outras e que a gente pode ir discutindo depois, né? Eu acho que esses também vão conseguir identificar. A primeira delas, né, a dificuldade de saber para qual serviço deve se direcionar. Isso não é um serviço, muitas vezes, divulgado, por exemplo, na internet, nos sites da prefeitura, né? Tem um site que ele chama Mapa do Aborto Legal, a gente pode até colocar o link aqui depois, que ele traz um panorama de quais são os hospitais que realizam esse procedimento, né? Então, você pode colocar ali onde que você está, né, qual cidade você está, e que ele traz uma referência dos hospitais que você pode se direcionar. E, para além disso, eles fizeram uma pesquisa muito interessante, que é um breve panorama, assim, do aborto legal no Brasil, e eles fazem várias perguntas, assim, eles entram no site, por exemplo, em Belo Horizonte, eles entram no site e vê quais são as informações que a prefeitura dá em relação a esses serviços, sabe? E aí eles vão conseguindo perceber que muitos sites não falam sobre a questão de saúde sexual e reprodutiva, vários serviços não dizem que ofertam aborto, né? Vários serviços não dizem quais são as condições que o aborto legal é permitido, sabe? Então, assim, se uma mulher procura informação, ela tem uma dificuldade muito grande de encontrar isso, né? Porque os serviços, eles não colocam essas informações nos sites que a gente procuraria, né? No site da Prefeitura de Belo Horizonte, por exemplo, né? Então, essa dificuldade inicial já é muito grande, né? Os serviços de saúde, os outros serviços de saúde, se a gente for pensar que o centro de saúde é a porta de entrada, né, para qualquer demanda de saúde que o indivíduo tiver, tenho certeza que a maioria das pessoas também não vão saber informar, né, porque essas questões não são discutidas também nesse nível. Então, muitas vezes, eles também não vão saber direcionar, vão precisar fazer vários telefonemas, e nem sempre o profissional que te acolhe, ele realmente faz um acolhimento, né? Então, nem sempre ele vai querer, de fato, saber onde procurar essas informações. A outra questão, né, o que a gente está falando um pouco, é a não preparação dos mesmos em acolher essas pessoas. E aí a gente tem isso em todos os níveis de atenção à saúde, né? A gente tem isso no centro de saúde, a gente tem isso no nível hospitalar, de que pessoas, ainda que trabalhem com esse serviço, né? Então, vamos pensar aqui num serviço especializado,
para atender vítimas de violência sexual, ou que foram procurar o aborto por algum outro motivo, nem sempre essas pessoas também fazem o acolhimento da maneira correta, né? E isso tem muito a ver com, que eu ia falar um pouco mais para frente, mas eu vou dar uma adiantada, com a questão do qual o papel o profissional de saúde vem assumindo, né, nos casos do aborto previsto em lei, né? O que era, né, quando a gente pensa assim, essa mulher não precisa fazer um BO, né, nos casos de violência sexual, ela não precisa fazer um BO na polícia e depois trazer ao serviço de saúde. Ela pode se direcionar direto ao serviço de saúde. Por quê? É entendendo que o cuidado que ela precisa é um cuidado de escuta, é um cuidado de acolhimento, e que isso não é um papel da polícia, né? Mas que o serviço de saúde proporciona isso. Mas, de fato, né, assim, infelizmente, não é isso que a gente tem. Muitos profissionais, eles começam a assumir um papel de investigador, né, de coletar várias vezes a história, né, daquela mulher ou pessoa gestante, para saber se os fatos de fato coincidem, né? Se o discurso dela é coerente, e não entendendo que essas repetições várias vezes, essas indagações, muitas vezes violentar essa mulher mais ainda, né? Tem tá aqui até nas referências, depois eu vou compartilhar com vocês, tem um texto da Débora Diniz também, que ela fala sobre a verdade do estupro, que é exatamente a postura que esses médicos, né, e outros profissionais de saúde também assumem, né, a partir do momento que não precisa mais fazer o BO, eles entendem que eles precisam de alguma forma... Oi? Acho que deu não. Mas então, que eles precisam de alguma forma investigar e saber se ela realmente está fazendo, se ela realmente está sendo coerente, né? E aí que entram as questões de fazer ultrassom, de perguntar se ela tem outros parceiros, se realmente essa gestação foi da violência sexual, se foi com o parceiro dela, né? E sem entender como que isso pode, né, afetar psicologicamente essa mulher. E assim, entendendo também que espera-se, né, que uma mulher que passou por violência sexual, que ela esteja completamente traumatizada, que ela esteja completamente sem reação. Esse texto ele traz uma coisa muito importante, que é de dizer que a mulher, o relato dela é aceito quando eles entendem que ela é uma vítima. Então, a postura dela, o discurso dela tem que se caracterizar como vítima. Caso contrário, é bem provável que eles entendam que ela não está falando a verdade, né? E é de uma desumanidade incrível, né? Porque, assim, o sujeito, né, e a forma como ele vai lidar com isso, a subjetividade dele, não é medida, né, por isso, assim, não é medida pelas palavras ou por como ele se expressa, assim, e não vai ser em um momento único que a gente vai conseguir entender, né, como essa experiência foi para essa pessoa. E ainda mais, né, entender que a partir disso ela deve ou não deve ter direito ao aborto, né? Enfim, mas de toda forma, ainda que, né, passe por esse acolhimento, a gente ainda tem a questão da objeção de consciência, né? Que nada mais é que o Código de Ética Médico, ele permite, né, que o profissional se recuse a realizar procedimentos que sejam contrários aos seus princípios. Então, se o médico, né, ele é contra a realização do aborto, ele pode se negar a realizar esse procedimento. O que muitas vezes a gente acaba deixando escapar, né? E eu acho que também a pessoa que procura o serviço já tem muitas questões e é difícil, né, confrontar os profissionais também, é que o profissional que se recusa, ele tem o direito de fazer isso em situações de eletividade, né? Então, por exemplo, a mulher foi, ela já conversou, já passou pelo atendimento e foi agendado para ela tal dia. E aí, nesse dia, ele estava de plantão, e aí ele se recusa, e ele fala, olha, volte amanhã, porque o médico, né, que vai te atender estará aqui amanhã. Isso é uma situação, né? Outra situação é uma mulher que realizou um procedimento, né, dentro do domicílio, porém ela não, né, ela começou a ter uma hemorragia, ela procurou o serviço. É uma questão de urgência. Em questões de urgência, esse médico, né, ou outro profissional de saúde não pode se recusar a fazer o atendimento.
E isso é muito importante, né? Porque a maioria desses atendimentos causados, né, por complicações derivadas do aborto inseguro. Então, assim, que foi esse esvaziamento incompleto, de uma infecção, de uma hemorragia. Então, nesses casos, eles precisam atender toda vez que a gente estiver falando de urgência, né? Para além que não seja falando de um período de urgência, esse profissional ele é responsável por te direcionar a outro profissional que possa realizar, né? Assim, se não tiver nessa instituição que você está, ele tem que te direcionar a outra instituição, né? Então não é simplesmente não vou fazer e tá tudo bem, né? Ele precisa fazer um direcionamento e muitas vezes isso não acontece, né? Às vezes ele só nega, ele evoca esse direito dele de objeção de consciência e não se preocupa em direcionar essa mulher ou pessoa gestante para outro serviço. Aqui eu trouxe uns dados para vocês, assim, que é muito explicativo, assim, né? Fica muito clara a situação. O primeiro que um estudo realizado em 2014, né? 15 serviços de abortamento legal no Brasil realizaram menos de 10 procedimentos nos últimos 10 anos, sendo que 4 deles localizavam-se em capitais e eram os únicos prestadores de serviço dessa região, né? Assim, isso para a gente fica muito nítido como que essas pessoas não estão conseguindo chegar no serviço e acessar o direito delas, né? A gente sabe que existe uma demanda muito maior, né? Principalmente em capitais, né? Considerando, por exemplo, Belo Horizonte, que é constituído por várias cidades muito pequenas que não têm infraestrutura para realizar o procedimento e que aqui vira uma referência. É inaceitável, né? Pensar que em 15 serviços realizaram menos de 10 procedimentos em 10 anos, né? A gente está falando de um período muito longo também. Outra questão que a gente falou, né, que a objeção de consciência ela se dá por um motivo de desconfiança mesmo do discurso dessa mulher. E a questão da objeção de consciência, que tem um estudo que traz muito sobre isso, de perguntar mesmo, né, para os médicos quais as condutas que eles têm, eles falam que né, a objeção de consciência ocorreria em 13,2% quando a interrupção estivesse associada a risco de morte da mulher, 31,6% quando associada a anencefalia e 50,8% em caso de estupro, né? E aí entra essa questão, né? O que acontece que em 50% das vezes, nos casos de estupro, né, eles objetam consciência, né? Nesses casos também, 54% afirmaram que não encaminhariam a mulher para outro profissional e 72,5% não explicaria a ela as opções de tratamento, né? Assim, é muito assustador pensar que, além de negar esse acesso ao direito, né, que essa mulher tem, ele ainda também atrapalha todo o percurso, né, que ela seja direcionada a um outro profissional que possa atender ela. Isso é uma coisa que a gente precisa discutir desde uma base, né, desde a formação. As formações hoje de saúde não discutem sobre esses assuntos. A gente tem uma carga horária, né, de que a gente falaria, por exemplo, eu posso falar da enfermagem, né, que seria saúde da mulher, né, saúde das mulheres hoje. Que a gente discute muitas coisas, mas muitas questões ligadas ao corpo, assim. Não necessariamente a gente faz essas discussões tão amplas sobre os principais problemas relacionados a acesso e garantia dos direitos reprodutivos. E é importante a gente fazer essa discussão desde a formação para entender que o acesso não está ligado exatamente ou exclusivamente, né, a chegar no serviço, né? O acesso tem a ver com saber onde procurar, o acesso tem a ver com chegar e ser informada corretamente. O acesso tem a ver, aliás, com ter dinheiro para pagar uma passagem e chegar no centro de saúde, né? A Emanuele Góes fez uma pesquisa que ela até publicou esse ano, das vulnerabilidades das mulheres negras, né? Na consulta do pós-abortamento. E uma das coisas que surge é justamente quando elas procuram, elas realizam o aborto, e aí elas têm complicações e precisam procurar uma instituição hospitalar. Nesse momento, quais são as principais preocupações que elas têm? Uma das coisas que aparecem para as mulheres negras é a dificuldade de ter dinheiro para passagem,
né? Então, é um acesso muito diferenciado, né? Assim, uma dificuldade muito maior. E para elas também surge, isso principalmente porque essa pesquisa são feitas com várias mulheres, né? E aí faz um comparativo com as respostas das mulheres brancas, das mulheres negras. E o que destaca para as mulheres negras também é o medo de serem humilhadas nesse serviço, né? Assim, o que não e assim é quase o triplo, mentira, quase o dobro do que as mulheres brancas relatam desse medo, né? Pensando que muitas das vezes essas mulheres brancas têm outros acessos, né? Tem um plano de saúde ou tem um médico da família, né? Assim, que vai poder recorrer e essas mulheres negras não vão poder, né? Lógico que não é, né, gente, uma generalização. São casos e casos, mas eu acho que entender da questão das desigualdades sociais do país é imprescindível para a gente entender como que essa lógica funciona, né? Assim, não é uma questão só de saúde, dos serviços de saúde, é o sistema, né, que está operando ali para que essas desigualdades permaneçam e que para o Estado é muito conveniente que realmente continue da forma como está, né? Que essas mulheres continuem não tendo acesso à saúde e aos direitos delas, né? Trouxe para vocês também, as meninas até falaram, né, sobre as recomendações da OMS para o abortamento inseguro, para o abortamento seguro, e aí eu fiquei pensando, né, eu falei, gente, mas vou falar de uma parte, às vezes parece tão técnica, e assim, realmente são recomendações um pouco técnicas, sabe? Mas que não deixam de ser importantes. E aí, assim, o que a gente pode pensar? Por que não são, né? Por que elas são importantes? Eu acho que à medida que a gente vai tendo contato, né, com a discussão do aborto, a gente vai experienciando mesmo, né, conversas assim, que as pessoas trazem para a gente relatos, né, de como tudo aconteceu, assim. E a gente tem o mercado clandestino, né, de uma não eficácia desses medicamentos, de toda a questão de às vezes, medicamento fazer só meio efeito, né, não ser o suficiente. E assim, na maioria das vezes, essas pessoas que fornecem essas medicações costumam dar orientações, né, orientações de como se deve utilizar o medicamento. Bom, assim, eu já escutei muita coisa que é espantosa, né? Assim, de orientar que essa pessoa, quando for utilizar o medicamento, fique de jejum, né? 24 horas. Ou que essa pessoa não possa utilizar medicamento para dor, ou várias outras coisas, assim, da medicação, de como que deve ser utilizado, quantos comprimidos devem ser utilizados, e assim, que são de um absurdo, de uma violência muito grande. Então, essas informações, mesmo que sejam um pouco técnicas, né, elas são importantes que a gente saiba, porque eu acho que a informação é relevante e o Estado não está disseminando essa informação. Então, é considerar que cada um aqui hoje, né, vai propagar essa palavra aí de informações seguras, né? Porque a gente está numa época de fake news para tudo quanto é lado, né, gente? Então, assim, ter um documento da Organização Mundial de Saúde que traz sobre recomendações baseadas em evidências, né? Eu acho que é isso que a gente precisa multiplicar, né, no nosso meio, assim. A primeira coisa, o documento é muito completo, né? Ele traz sobre... Só mudar aqui. Ele traz sobre diversas questões. Ele traz um anterior, né, num cuidado prévio que a mulher faria antes de um procedimento de abortamento, né? Traz sobre a questão da ultrassonografia, de não ser uma coisa necessária dela, né, ser feita anteriormente, né? Se você já comprovou que pela gravidez, né, aí tanto pelo beta-HCG, pelo exame, né, de urina, que seria um rápido, se você tem a gravidez confirmada, você não precisaria fazer uma ultrassom antes do procedimento, né? Outra coisa que é muito importante, que é sobre a profilaxia antibiótica, né, que de uma certa forma, pensar, né, nas repercussões que esse procedimento pode ter, é importante a gente destacar que, usando o medicamento, não é necessário fazer isso, né? E aí só a gente assimilar com as questões de corte mesmo, né? A gente não realiza nenhum corte, a gente não tem nenhuma fissura aí que vai entrar algum micro-organismo e causar uma infecção nessa mulher.
O que, ao contrário de outros procedimentos, né? Quando a gente, por exemplo, faz uma aspiração, aí a gente já pede que faça uma profilaxia antibiótica. Como esse é um procedimento sempre feito em instituição hospitalar, isso é sempre garantido. Né? Sobre a questão dos métodos também, né? Quando no aborto legal essa mulher faz o procedimento dentro da área hospitalar, o que o Ministério da Saúde recomenda é que seja feita a aspiração, né, a AMIO, que é um procedimento rápido e que tem a garantia, né, de que houve o esvaziamento uterino de fato, né, mas, pode falar. 10 minutos. E por outro lado, né, assim, sempre recomendando também o farmacológico, né, que seria o misoprostol. Eles até trazem, assim, e eu acho que é importante a gente saber que eles recomendam o uso, né, do mifepristone, que eu sempre falo meio bolado mesmo, a gente pode digitar, e o misoprostol, né, entendendo que um faz uma preparação desse útero para depois, né, acontecer de fato o esvaziamento uterino. Mas esse manual de recomendações, ele também vai estar nas referências, ele é muito importante porque ele traz outras opções, né? Então, por exemplo, você não tem o primeiro medicamento, você só tem o misoprostol. Como é que você vai fazer, né? Assim, qual é o tempo de um medicamento para o outro? Qual a dosagem? Tudo isso ele traz e que é importante, sim, principalmente para uma mulher, né, nessa situação, que precisa de ter informações, né, mais confiáveis. Traz uma questão super importante do controle da dor, né, que também está presente na norma técnica humanizada, né, ao abortamento, que é interessante porque no meu serviço no consultório de rua, a principal ferramenta que a gente tem, né, é vínculo, é escuta, é conversa, e de entender que isso tem um potencial enorme, assim, quando a gente fala de cuidado, né? E aí a OMS e a norma técnica trazem justamente isso, assim, né? A gente precisa de medicações, né, assim, controladas de tempo em tempo, a qualquer momento, né, que essa mulher e pessoa gestante precisar dessa medicação, ela tem que ter acesso, né? Jamais ela tem que ficar sentindo dor, isso não tem nada de técnico nisso, mas que tudo isso tem que ser acompanhado de um atendimento humanizado, de uma escuta, de uma conversa, porque isso é complementar, sim, isso faz muita diferença, né, para aquela mulher que está naquele serviço. Uma das coisas que a gente já conversou muitas vezes, assim, é de entender que a dor, né, gente? Eu acho que Ellen também, como doula, já presenciou muito isso, né? De ressignificar a dor, né, gente? Assim, naquele momento, a dor não é só de contração uterina, né? É de sentir que se acontecer alguma coisa, ela vai ter que procurar uma instituição hospitalar, né? E que ela pode, né, pode acionar a polícia para ela, ou que algum vizinho pode escutar que ela gritou, né? A dor é de saber que ela não tem, né? Ela não tem amparo, que ela não pode falar isso para muitas pessoas. Então, assim, é muito mais do que físico, né? São todas essas estruturas que fazem que aquela dor seja muito mais forte, né? E assim, mas tem o pós também, né? Que é de dizer que existe um alívio de fato, né? Assim, as pessoas ainda pensam, né? Às vezes eu vejo umas frases, ninguém quer abortar, né? E assim, como eu discordo disso, né? Assim, tem pessoas que querem sim, e esse momento pode ser um alívio sim, sabe? É preciso que a gente entenda isso, né? Nem todas as mulheres e pessoas gestantes vão fazer o abortamento porque o companheiro não apoiou ela, ou porque a situação financeira dela não é a melhor. Ela pode fazer simplesmente porque ela não quer ser mãe, né? Porque ela tem outros projetos de vida, e isso é válido da mesma forma, né? O que a gente precisa garantir é que ela tenha outras formas, né, de fazer um planejamento, né, da reprodutivo, né, que ela consiga evitar a gravidez, mas se ela não conseguir por vários motivos, né, gente, porque nenhum método é 100%, que ela tenha esse acesso e que ela tem direito de viver, né? Assim, ela não precisa passar por um procedimento inseguro por essa situação, né? Outra coisa que a recomendação traz
Desculpa, gente. Sobre a questão da utilização dos métodos contraceptivos, né, posteriormente ao abortamento. Então, assim, o anticoncepcional hormonal, ele pode ser utilizado posteriormente ao abortamento, né? Então, assim, se você de fato comprovou que teve um esvaziamento uterino, você já pode utilizar. O DIU também pode ser inserido após a aspiração, né? Desde que você comprove que houve um esvaziamento mesmo. Isso é muito importante, né? Principalmente assim, porque essas mulheres vão procurar um serviço de saúde e é preciso que os profissionais saibam disso, né? Assim, que isso pode ser feito. Nem todas as mulheres vão ter condição de realizar um ultrassom, mas muitas vezes, né, acabam utilizando desse recurso até para saber se o procedimento teve sucesso, né? Mas, de fato, assim, os métodos contraceptivos podem ser utilizados após o procedimento, não tem nenhuma restrição. E, por fim, traz a questão do acompanhamento médico, né? Acho que aqui a gente tem também uma lógica muito biomédica de fazer consulta, de ir no médico, saber se está tudo bem, fazer check-up e tudo mais, e não é necessário, né? Assim, essa consulta, o pós, eu acho que para ver se deu tudo certo não é necessário. Mas eu acho, né, principalmente como enfermeira agora puxando para o meu lado, que eu acho que é sempre importante a gente ir, né, num atendimento, e aí não médico mais, né, porque a gente tem vários outros profissionais de saúde, né, eu acho que o enfermeiro no centro de saúde assume esse papel de ter uma consulta, né, assim, para entender o processo do corpo, como é que vai ser essa volta, pensar agora no seu planejamento reprodutivo, né, quais são as opções que eu tenho. Eu acho que essa consulta não é no sentido mais de procurar para saber se deu tudo certo, ou se tem uma inflamação, ou se tem uma infecção. Mas, assim, a partir de hoje, como é que eu posso promover, né, minha saúde, assim, como é que eu posso me cuidar, né, até as questões, tipo assim, se você teve uma hemorragia intensa, né, se teve um sangramento intenso, pô, vamos reforçar a alimentação aqui, vamos tentar nutrir, né, assim, vamos comer coisa mais leve, vamos fazer, às vezes, um exame de sangue se você ainda não está se sentindo bem, talvez você tenha, né, o procedimento pode ter gerado alguma repercussão. Eu acho que é mais nesse sentido, né, de promover saúde do que necessariamente um controle, né, do corpo, assim, no sentido de doença, que eu acho, né, que a gente tem, a gente ainda tem, infelizmente, essa lógica, né, biomédica de cuidar da saúde. E aí eu acho assim, já aproveitando, finalizando o meu e finalizando as recomendações da OMS, que eles trazem muito importante, assim, de que essas estratégias que a gente pensa, né, elas têm que ser no sentido micro, né, das unidades de saúde. Eu acho que é desses movimentos, né, dos coletivos, trazerem esse debate, né, para a gente ter informação, para a gente conversar, e do sentido macro mesmo, do Estado, fornecer as informações que ele deveria fornecer, mudar de fato a estrutura, né, do serviço de saúde e acolhimento dessas mulheres. E assim, a gente ainda tem muito caminho, né, assim, pela frente. A gente teve umas eleições agora, acho que a gente elegeu muitas pessoas muito importantes, né? Muitas mulheres feministas com pautas antirracistas que vão ajudar a gente nessa discussão, mas que a gente ainda precisa muito caminhar, né? Que em 2022 a gente vai precisar realmente fazer uma força-tarefa para que a gente consiga colocar pessoas que realmente se importem, né, com as mulheres, se importem com o nosso cuidado e que de fato estejam ali para defender, né, o nosso acesso aos direitos reprodutivos e direitos sexuais, assim. E que é isso, a gente faz no micro, a gente mexe no macro também, mas entendendo que assim, eu não acho que tem pessoas aqui de diversas formações, mas essas discussões a gente realmente precisa levar para todos os cantos, assim, né? E propagar e realmente discutir. E porque a gente sempre vai tendo uma outra visão sobre isso, a gente sempre vai acrescentando uma informação, e que vai fortalecendo a nossa discussão mesmo, sabe? Vai incorporando o nosso argumento e de que a gente consegue cobrar isso mais para frente em outras instâncias também. Essas são as referências que eu usei. E eu vou depois mandar para as meninas também a apresentação, né? Depois elas devem mandar para vocês no finalzinho. Deixa eu parar o compartilhamento. Acho que é isso. Isso tudo.
Obrigada, Patrícia. Maravilhosa a sua apresentação. Eu acho que você traz muitos elementos super importantes para esse debate, né? A questão da medicalização do corpo das mulheres, eu achei que lembrei bastante, porque medicalização não passa só por trazer remédios para o corpo, né? Se trata de um controle, né, do corpo, né? E essa questão de quando a gente vai falar de saúde das mulheres e questão do aborto, a gente fica falando da questão da criminalização, né, e da questão jurídica, e o seu final da sua apresentação, para mim, foi bem impactante nesse sentido de que é o cuidado que está sendo oferecido para essas pessoas, né, e não tem como não pensar na formação, né, então, assim, a enfermagem, a obstetrícia, a medicina de família tem uma sensibilidade para essas questões, né, e a medicina, no geral, né, vem aí na rabeira, infelizmente. Então, acho que falta muita informação, né? Os profissionais de saúde saem da universidade sem conhecer um protocolo de abortamento, né? Isso é muito grave, porque a gente tem 1 a cada 5 mulheres no Brasil hoje precisando de suporte, né? Vou passar a bola para a Mari, aí no final a gente vem mesclando as coisas, né? Porque o objetivo desse encontro aqui hoje é uma fagulha, né? Porque para a gente trazer, descortinar o tema do aborto, né? Porque a gente vive, ainda mais agora, uma aura assim de não pode falar, é crime. Não, a gente tem que falar do assunto justamente para desestigmatizar.